Oi, gente, hoje eu vou falar sobre Columbine, livro de Dave Cullen sobre um dos piores tiroteios em escolas nos Estados Unidos. Columbine é um livro escrito pelo jornalista Dave Cullen sobre aquele que ficou conhecido como o massacre de Columbine, que aconteceu em 20 de abril de 1999. Nesse dia, 2 alunos da Columbine High School entraram na escola, mataram 13 alunos, espalharam várias bombas pelo colégio e depois se suicidaram. Essa tragédia deixou muita gente chocada, foi muito repercutida nos noticiários do mundo, principalmente porque houve uma grande cobertura por parte da mídia norte-americana, em especial os canais de TV. A cobertura durou semanas, nesse que é considerado o primeiro tiroteio em massa da era digital. Dave Cullen foi um dos primeiros repórteres que chegou na cidade para cobrir o tiroteio, e ele vai apresentar nesse excelente livro aqui um estudo de 10 anos que ele fez sobre o caso. Então, o livro expõe uma cronologia dos acontecimentos sob o ponto de vista dos 2 adolescentes que cometeram os crimes, baseado no material que eles mesmos deixaram documentado, do ponto de vista dos sobreviventes, da polícia, dos psicólogos, dos professores da escola, dos parentes das vítimas, da justiça norte-americana, dos pais dos 2 adolescentes, e tudo isso é intercalado em capítulos que vão expondo o antes e o depois do crime. A pergunta que muita gente se fez, e eu acho que se faz ainda quando lembra dessa tragédia, é por quê? Por que eles mataram todas aquelas pessoas e o que leva alguém que tem a vida inteira pela frente a cometer tamanho ato de desespero e loucura? E o Dave Cullen vai abordar muito bem esse assunto nesse livro, principalmente porque ele também vai tratar da questão psicológica dos 2 adolescentes, e isso nos leva a tentar entender por que isso realmente aconteceu, porque esse tiroteio aconteceu e o que poderia ter sido feito para evitar. Ele também desmistifica versões que se tornaram populares na época, como o fato de ter sido noticiado que os adolescentes que cometeram os crimes eram góticos que sofriam bullying, o que não é verdade. Que eles faziam parte de um grupo de rejeitados, o que também não é verdade. Que eles eram párias e que detestavam atletas, o que se provou também algo muito longe da verdade. Então, a verdade que o livro defende se baseia em fatos, nos depoimentos dos alunos, de professores, da polícia, que segundo o autor também conduziu muito mal a investigação do caso, e também se baseia na transcrição dos diários dos 2 adolescentes, mostrando que eles não eram perseguidos nem rejeitados, mas eram pessoas que não conseguiam lidar com frustrações e que tinham um grande sentimento de raiva dentro de si, um ódio que foi canalizado, infelizmente, para algo completamente destrutivo. Ninguém, de fato, percebeu o perigo em potencial que eles representavam, nem para eles, nem para os outros, mesmo que tenham havido avisos subjetivos do que eles planejavam fazer, nem os pais deles, obviamente, perceberam o tamanho do perigo. Para mim, foi uma grande surpresa descobrir detalhes sobre essa história, porque a versão que eu tinha guardado na minha cabeça, na minha memória, era justamente a que se mostrou errada. Foi uma versão que a mídia ajudou a reforçar. E essa é uma questão importante que o Dave Cullen trata nesse livro, a abordagem irresponsável da mídia com relação ao caso Columbine e como a mídia passou a se comportar depois dessa cobertura. Uma boa parte da imprensa e principalmente os canais de TV nos Estados Unidos viveram dessa tragédia por semanas e reproduziram informações que acabaram não se tornando verdadeiras, Tudo isso na ânsia pela audiência e pela necessidade de extrair o máximo possível do momento, explorando a comoção das pessoas. Então, o autor aqui vai promover essa reflexão, perguntando se as 24 horas de cobertura de tragédias como a de Columbine valem o preço da dor e da desinformação que elas podem causar numa comunidade, numa sociedade. Se valeu a pena reforçar erroneamente estereótipos que fizeram com que pessoas fossem perseguidas depois por causa disso. Se valeu a pena dar o microfone para os assassinos reverberarem o que eles consideravam como se fosse a mensagem deles. E como esses mesmos assassinos não podem se tornar protagonistas de um espetáculo da violência. Nem tudo deve se apoiar na audiência e é preciso estabelecer um limite jornalístico para cobrir casos como esses. O que eu entendo que é um limite ético, e um comprometimento com a responsabilidade que falta a alguns jornalistas e repórteres, inclusive alguns aqui no Brasil, como quando aconteceu o sequestro da Eloá Cristina, por exemplo, em 2008,
um caso emblemático onde jornalistas chegaram a entrevistar o sequestrador, transformando o sequestro em um espetáculo, né? E vale lembrar que a vítima naquela ocasião foi morta pelo sequestrador. Outro tema importante no livro diz respeito à identificação de adolescentes com potencial para violência extrema e que possam cometer esse tipo de crime. E como essa é uma das grandes dificuldades de pais e professores, detectar o tipo de adolescente que pode chegar a um caso extremo como o de Columbine. Uma coisa que eu acho importante é como o Dave Cullen escreve sobre as vítimas, né? São vários capítulos com descrições sobre as pessoas que perderam a vida, o que essas pessoas faziam, os sonhos delas, como muitos ainda não conseguiram superar totalmente, né? Não conseguem levar a vida adiante emocionalmente ou espiritualmente, e isso deixa muito claro o tamanho da tragédia que foi esse tiroteio na vida de muitas famílias. Algo chocante é que o acesso às armas depois de Columbine nos Estados Unidos não foi dificultado, né? Mesmo depois de dezenas de outras tragédias do mesmo tipo no país. Vale lembrar que foi relativamente fácil para os adolescentes conseguirem as armas, mesmo sendo menores de idade. E essa política, né, de armar o cidadão evidencia o poder da NRA naquele país, que é a Associação Nacional de Rifles deles, né? Como a gente pode trazer essa discussão para o nosso país para conscientizar cada vez mais as pessoas de que a solução não está nas armas. Finalizando, nesse vídeo eu queria falar mais sobre o livro e menos sobre a minha opinião pessoal do caso. Então eu deixei por último para comentar sobre o que eu entendi de tudo isso, e eu posso dizer que eu lembro muito bem desse caso, eu lembro muito bem quando isso aconteceu, porque essa notícia saiu em vários canais de TV, era uma época que eu morava na Suécia, e eu lembro de estar assistindo a cobertura desse tiroteio pela CNN, realmente eles não paravam de mostrar imagens das pessoas chorando, o aluno que conseguiu sair da escola através da biblioteca, né? E era algo realmente impressionante. Eu nunca tinha visto uma cobertura de um tiroteio como aquele, eu nunca tinha visto um caso como aquele, né? De uma forma tão explícita assim na TV. Com essa leitura, eu entendi que os dois adolescentes que cometeram o crime eram pessoas que tinham motivações diferentes, mas que juntos se perderam num caminho sem volta, e que uma das coisas que a gente pode fazer, e que não é tão difícil assim, né, é tentar ouvir as pessoas ao nosso redor, porque às vezes um simples gesto de carinho, de afeto ou de atenção pode fazer a diferença essencial na vida de alguém. É isso. Para quem tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a história de Columbine, eu vou deixar o link para compra desse livro aqui na descrição. Essa edição é da Dark Side Books, é um lançamento deles. Eu recomendo muito essa leitura porque é uma pesquisa muito bem feita, com todas as informações que se pode imaginar sobre o caso Columbine, pelo menos aquelas que se tornaram públicas. Porém, com o aviso de que é uma história muito difícil de ser lida e que pode abalar a gente emocionalmente, como aconteceu comigo no começo desse livro. Espero que vocês tenham gostado do comentário. Quem gostou, deixa uma curtida ou então deixa uma mensagem nos comentários também. Eu vou ficar por aqui, a gente se vê no próximo livro. Tchau!